Família linda, seja bem-vindo aí ao nosso canal. Vamos viver maçonaria. Esse amigo irmão que vos fala é Jair Gomes. Meus irmãos, estamos estudando aí certos aspectos dos estatutos, né, do contrato social da grande loja aqui do estado de Ceará, que não é muito diferente dos estatutos das grandes potências maçônicas ou de todas as potências maçônicas existentes na nossa nacionalidade. E ontem nós estudamos o capítulo 9, né, que fala das lojas irregulares, do que consiste na visão da grande loja do estado de Ceará, o que para ela apresenta o que consiste uma loja irregular. E para que possamos entender melhor esse princípio de irregularidade, é necessário que você entenda o princípio do que seja uma loja regular. E eu já falei nos meus vídeos antecedentes a esse, que consiste em uma regularidade do maçom, da loja e da potência. Mas nós não podemos tirar o direito do que consiste a soberania de cada potência. Então, para a grande loja do estado de Ceará, não diferente do Grande Oriente ou de qualquer outra potência, consiste em você colocar os seus próprios regimentos, os seus próprios estatutos, porque é soberania da sua administração. Mas isso não requer que uma afirmação da grande loja do estado de Ceará ou da grande loja unida maçônica do Brasil venha fazer com que essa loja de fato seja uma loja regular. Se apresenta que no contrato social de cada potência, o que ela vê é um direito da mesma. Então, a gente parou aqui no capítulo, no inciso 6, né? No inciso 6, que diz o seguinte: para que uma loja, a grande loja do estado de Ceará, considere uma loja irregular, o inciso 6 diz assim: foram declaradas irregular pela grande loja maçônica do estado do Ceará, por violação expressa do presente estatuto social, leis, rituais, usos e costumes, ou a elas hajam se manifestado refratárias, ou seja, rebeldes e etc. Então, esse inciso refere-se à visão administrativa do que consiste a grande loja do estado de Ceará. Isso não quer dizer que, se você cometer algo que desagrade a administração da grande loja do estado de Ceará, você venha a ser uma loja irregular para o mundo maçônico, para o universo maçônico. Não, de maneira nenhuma. Você passa a ser uma loja irregular dentro do que consiste o contrato social da grande loja do estado do Ceará. Vou te dar aqui um exemplo muito interessante. Olha, eu gosto de falar daquilo que eu vivi, daquilo que de fato eu tive a contestação. Mas melhor, não existe provas evidenciais quando você vive uma realidade, que você não fala pelo que o outro disse. Eu fiz parte de uma fundação, de uma loja, que tem a gramatura até hoje existente, Templários da Luz. Quando nós fundamos essa loja, fundamos sob os auspícios da grande loja do estado do Ceará. E ganhamos assim o direito, uma carta constitutiva, provando a nossa jurisdição, a nossa filiação. E não vou entrar aqui no mérito, porque vai ficar muito grande o vídeo, mas os irmãos que fez parte dessa fundação sabem do que eu estou falando aqui no estado de Ceará. E um dado momento, por motivos políticos, a loja já funcionando, a loja já trabalhando, houve uma intervenção do Sereníssimo Silvio de Paiva Ribeiro a essa loja, a Templários da Luz, que tinha o número 152. O Silvio de Paiva Ribeiro alegando, dentro desse inciso aqui, dizendo que a loja estava fora de todo um contexto do que consistia o contrato social. Então ele, segundo a sua prerrogativa, pediu a carta constitutiva, prova essa de filiação, não de regularidade, mas de filiação, e assim declarou, segundo o seu contrato social, essa loja irregular. Ou seja, foi proibido assim de que todos os irmãos da jurisdição da grande loja do estado de Ceará não viessem mais ter contato com os irmãos da Templário da Luz.
Ou seja, o Silvio, mediante a sua prerrogativa, seguindo os códigos, o contrato social da mesma, declarou essa loja irregular. Bem, essa loja tornou-se uma loja irregular segundo a universalidade maçônica? Não. Ela tornou-se irregular segundo o que consiste o contrato social da grande loja do estado de Ceará. Motivo esse, que é fato, aconteceu que os irmãos, com comum acordo, reuniram-se e buscaram outra jurisdição, outra filiação. E aí nós fomos para o GOB, nós fomos para o Grande Oriente do Brasil, Ceará, aonde o eminente grão-mestre ali recebeu essa loja de pé e a ordem e ali filiou-se àquela potência maçônica. Filiou-se por quê? Porque aquela loja era uma loja regular segundo o que consiste a regularidade de origem. Era uma loja fundada por maçons regulares, com suas originalidades, ou seja, dentro do que consiste todos os padrões do que consiste a regularidade de origem, seguindo os 8 pontos de reconhecimento da Grande Loja Unida da Inglaterra, os 12 pontos de regularidade e etc. Então é uma loja regular, contudo, ela ficou, em um dado momento, uma loja livre, né? Uma loja sem filiação. Mas aí o Grande Oriente do Brasil abraçou a essa loja e a loja passou a ser jurisdicionada por essa potência maçônica. Então, o que consiste é que os irmãos não conseguem entender e se faz acreditar que a grande loja do estado de Ceará ou qualquer outra potência clama para si a representabilidade absoluta do que consiste a universalidade maçônica. Então, quando acontece algo assim parecido, que aconteceu com a Templário da Luz, se os irmãos não tivessem conhecimento, no caso o Jair não tivesse ali, os irmãos ficariam como bosta na água, boiando. Mas aí eu orientei os irmãos, meus irmãos, vocês querem ficar livre ou vocês querem voltar a uma jurisdição? Nós temos aqui no estado do Ceará, nós temos o Grande Oriente do Brasil Ceará, temos o GOSSE, nós podemos ir para o GOSSE, ou podemos assim buscar filiação também em uma potência de outro estado, ou de outro país, se assim os meus irmãos desejar. Mas aí o GOB, o Grande Oriente do Brasil Ceará, bem aqui, e nós tínhamos uma amizade com o eminente, e aí nós fomos lá e decorreu todo o processo de filiação. Mas para os incautos, os mentezinhas amebistas, acham que agora o mundo maçônico acabou por mesmo. Não existe mais maçonaria para os mesmos. Mas é isso que a potência maçônica, quando trata os irmãos da sua jurisdição, para que eles fiquem totalmente subordinados, fiquem totalmente na ignorância, na escuridão. Mas hoje a gente vive uma era cosmonáutica. Não há mais espaço para esse fundamentalismo, para essa ortodoxia aplicada pelas potências. Mas volto a falar, é um direito da potência clamar para si essas prerrogativas. Mas isso não faz que essa loja venha ficar irregular mediante ao universo maçônico. Fica segundo os que consiste o contrato social daquela potência. Acho que mais claro do que isso é impossível, né, meus queridos? Por exemplo, se você hoje é filiado a uma loja, da jurisdição da grande loja, vamos lá, a partir do micro, você hoje é filiado a uma loja da grande loja do estado de Ceará, você se diz ser um maçom regular, você está cumprindo toda a regularidade que consiste a sua potência, a sua loja. Ao dado momento que você deixar aquela loja, por qualquer motivo, você não passa a ser um maçom irregular, você passa a ser um maçom irregular para aquela instituição. Mas a tua regularidade de origem como maçom, dessa pessoa que nasceu dessa madre genitora, você é um maçom regular. Agora, segundo o que consiste o contrato social daquela potência a qual você estava inserido, você é visto como um maçom irregular, mas você pode voltar às tuas atividades maçônicas em qualquer potência maçônica que você queira adentrar. Por isso, meus irmãos, a gente vai cair lá naquela questão de autocracia. O que está acontecendo é que essas três potências maçônicas estão fechando o mundo maçônico no Brasil e estão fazendo os irmãos acreditarem que eles são os absolutistas da maçonaria brasileira. Isso não consiste na universalidade maçônica. Você sendo maçom, você tem um livre direito de viver maçonaria onde assim você desejar. Jair, se eu sair da grande loja do estado de Ceará expulso, digamos,
Posso entrar no Grande Oriente do Brasil? Aí você fica perguntando, rapaz, não, porque eles têm tratado de mútuo reconhecimento. Se eu meter a minha ficha lá no Grande Oriente do Brasil, o Grande Oriente do Brasil vai verificar que eu fui expulso da grande loja e eu não vou entrar. Você acha que há essa vivência de comunicação constante? Diga para mim. Diga para mim, você que saiu da grande loja e foi para o Grande Oriente ou vice-versa, e você foi aceita, você foi expulso, você não foi aceito no Grande Oriente do Brasil, você já é maçom, de certa forma as suas documentações não foi aceita no Grande Oriente do Brasil, e aí você foi para a grande loja, e a grande loja te abraçou. Não consiste essa falácia que dizem que essas potências maçônicas têm essa harmonia administrativa em relação ao que consiste ou seja, filiar-se uma loja ou até mesmo um obreiro. Cada potência tem a sua soberania, cada potência tem a sua administração. Se um sereníssimo grão-mestre, digamos assim, o que aconteceu conosco, a Templário da Luz, ela foi para a jurisdição, para a filiação do Grande Oriente do Brasil, e o eminente ali, digamos assim, fosse procurar autorização do Sereníssimo da Grande Loja do Estado de Ceará, ele demonstraria que a sua soberania estava sendo afetada, ou seja, estava sendo, qual a palavra? Estava sendo questionada. Então não consiste essa questão. Cada potência maçônica tem a sua soberania no que consiste a sua administração. Então quando você ou a sua loja se tornasse uma loja irregular para uma potência maçônica, não fique triste não. Não se desanime, você ficou irregular para aquela potência maçônica dentro do que consiste aquela regularidade, mas você é uma loja regular, maçons regulares, dentro de uma regularidade de origem. E aí você pode buscar jurisdição, filiação a uma outra potência ou pode caminhar sozinho com as suas próprias pernas. Agora vamos lá para o artigo 200, rapidinho aqui meus queridos, rapidinho. E vamos tratar de outro assunto. Aqui, deixa eu ver. Espera aí, meus queridos. Aqui. Capítulo 14. Das relações entre potências, ou seja, das relações entre a Grande Loja do Estado do Ceará e as potências nacionais. Vamos ver o que consiste aqui esse artigo 200, que diz assim, ó: a Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará manterá relações fraternais com potências maçônicas regulares, claro que esteja dentro da regularidade de origem, e universais, sediadas no Brasil ou em outros países, com as quais poderá permutar garantes de amizade. Ou seja, segundo esse contrato social, a Grande Loja do Estado de Ceará nos apresenta que ela pode vir fazer tratados, na linguagem mais comum, de mútuo reconhecimento entre potências nacionais e mundiais. Ou seja, a Grande Loja do Estado de Ceará não se restringe somente ao que consiste o Grande Oriente do Brasil, os Grandes Orientes estaduais, mas ela abre um leque que ela possa vir fazer, sim, tratados de mútuo reconhecimento com potências nacionais, se assim a mesma desejar. Olha, dentro desse artigo aqui, eu posso fazer algumas colocações. Digamos que a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil, hoje uma potência regular, reconhecida aqui no estado de Ceará, ela busque um tratado de mútuo reconhecimento com a Grande Loja do Estado do Ceará. Segundo essa soberania, que consiste o próprio artigo 200, a própria Grande Loja do Estado do Ceará está dizendo que é possível sim, porque ela mesmo diz que, sim, segundo a sua soberania, pode vir a fazer tratados de mútuo reconhecimento. Cabe salientar que tratados de mútuo reconhecimento não dá regularidade a nenhuma potência. Não é a questão de você vir reconhecer a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil que ela vai passar a ser uma potência regular. Não. Ela é uma potência regular, soberana, reconhecida e etc. O que vai haver
segundo o que consiste o próprio artigo e a própria universalidade da maçonaria, são tratados de mútuo reconhecimento. Nenhuma potência maçônica existente pode vir dar regularidade a uma potência maçônica existente. Nenhuma, não há dentro de um contexto geral. E quando se fala para você o que consiste essa falácia de dizer potências regulares reconhecidas, o reconhecimento não é regularidade. O reconhecimento é o que consiste a convivência entre as potências maçônicas existentes. Por exemplo, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil é uma potência regular. Hoje nós mantemos tratado de mútuo reconhecimento com a Grande Loja Unida Paulistana, com a Grande Loja Unida Nacional, com o Grande Oriente Independente, ou seja, mantemos esse tratado de mútuo reconhecimento. Mas esse tratado não veio dar regularidade à Grande Loja Unida Paulistana e nem muito menos o tratado da o tratado de mútuo reconhecimento veio nos dar regularidade. Houve esse tratado, chegamos a um denominador comum, porque todas as duas potências, averiguando as documentações, viram que estava ambas as potências contundentes dentro do que consiste a regularidade de origem. Então se deu a formulação do tratado de mútuo reconhecimento por meio de quê? De uma diplomação, como vai dizer aqui, ó. Artigo 201. O diploma, veja bem, aqui desaparece aquela questão que você tanto defende, cartas constitutivas. Quando se faz um tratado de mútuo reconhecimento, você defende que seja emitido cartas constitutivas de tratado de mútuo reconhecimento. Pode até ser, isso também convém, né? Porque nada do que uma carta constitutiva que não seja um diploma. Isso também a gente não pode aqui dizer que não é possível essa questão documental. Mas diz aqui, ó, os diplomas de grandes representantes junto à Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará serão submetidos à aprovação pela Assembleia Geral. Ou seja, há um contexto administrativo para que possa vir a acontecer um tratado de mútuo reconhecimento entre potências. O que acontece? Digamos que a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil entre com a petição, segundo a Assembleia Geral, para que ela venha analisar as nossas documentações, para que de fato esteja dentro das exigências do que consiste o contrato social da Grande Loja do Estado de Ceará. Ela vai analisar todas as documentações. Agora você não pode esquecer que a correlata é verdadeira, a recíproca é verdadeira. Não é somente a Grande Loja do Estado de Ceará que vai requerer as documentações da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. O nosso Conselho Administrativo também vai requerer da Grande Loja do Estado de Ceará as devidas documentações para que averigue se de fato a Grande Loja do Estado de Ceará esteja também dentro da originalidade dessa regularidade. A recíproca é verdadeira, por isso que o tratado chama-se de mútuo reconhecimento. Né? Uma potência que se diz ser dona da maçonaria e que vai reconhecer uma potência e vai dar o que consiste, o que eles querem dizer, a regularidade. Não. Só um minutinho aqui, pessoal. Só um minutinho. Pô, saiu aqui, peraí. Vamos. Então tá bem claro, né? Aí o artigo 201 tem um parágrafo único que diz assim: os diplomas de grandes representantes terão validade de 3 anos, podendo ser renovado a critério do grão-mestre da Grande Loja Maçônica do Estado de Ceará. Veja aí, olha só, como consiste um tratado de reconhecimento. Um tratado de reconhecimento não consiste em validar, ou seja, o que consiste em uma regularidade a uma potência maçônica. É um tratado de mútuo reconhecimento. Olha, pode haver uma convivência entre essas duas potências por um tempo determinado. Por quê? Porque pode vir a acontecer uma ilegalidade entre ambas as potências. Pode vir a acontecer, por exemplo, que aconteceu com o Grande Oriente de França. A Grande Loja Unida da Inglaterra mantinha laços de amizade com o Grande Oriente de França. A partir do momento que o Grande Oriente de França não respeitou
o que consiste a originalidade da Grande Loja Unida da Inglaterra, que foi a questão do livro da lei, a crença no grande arquiteto do universo, no ser supremo. A partir do momento que o Grande Oriente de França se declarou uma potência maçônica liberal, que aceitaria em seu seio ateus, a Grande Loja Unida da Inglaterra cortou-se os laços de amizade. Isso não veio fazer que o Grande Oriente de França se tornasse uma potência irregular. Não, cortou-se os laços. E o contato social da Grande Loja do Estado do Ceará é muito feliz quando apresenta esse artigo, esse inciso, quando diz que o contrato social pode ser por um tempo determinado, ou seja, por 3 anos. Por quê? Porque, de repente, no decorrer dessa existência, a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil pode sair do que consiste essa originalidade. Ou também a Grande Loja do Estado do Ceará pode sair do que consiste essa originalidade. Então a recíproca é verdadeira do que consiste o Tratado de Mútuo Reconhecimento. Vai lá que a Grande Loja do Estado do Ceará comece a aceitar ateu. Ora, nós vamos lá e quebramos o contrato de de amizade. Ou vice-versa, a Grande Loja a Grande Loja Unida Maçônica do Brasil passe a aceitar ateu, quebrando assim o ponto de reconhecimento. Então a Grande Loja vai lá e quebra, ou seja, o que consistiu o Tratado de Mútuo Reconhecimento. Está bem claro aqui. Aí assina, vamos lá, assina o diploma pela Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará, além do grão-mestre, o grande secretário de Relações Exteriores e o grande chanceler. Ou seja, quando se formaliza esse contrato, vocês devem ter visto aí, o nosso Tratado de Mútuo Reconhecimento com a Grande Loja Unida Paulistana, aonde assinou o grão-mestre da Grande Loja Paulistana e o grão-mestre da Grande Loja Unida Maçônica do Brasil. Isso não quer dizer, meu irmão, que você não deve simplesmente só você assinar. Pode sim. Aqui na questão da Grande Loja do Estado do Ceará, ela coloca 3 pessoas: o grão-mestre de Relações Exteriores, o grande chanceler e etc. Nesse contrato de mútuo reconhecimento, nós colocamos ali só a assinatura dos 2 grão-mestres, mas pode vir a haver assinatura de outros pares e etc. Isso é uma questão administrativa de cada potência. Então, meus irmãos, sem mais delonga, mais claro do que isso é impossível. Então mostra-se bem claro nessa questão das relações entre potências que a própria Grande Loja, o próprio contrato social da Grande Loja demonstra que ela pode vir fazer tratados de mútuo reconhecimento com potências maçônicas regulares no Brasil e que consiste a sua soberania, respeitando a soberania da outra potência e etc. Então, vou ficando por aqui. Amanhã tem mais. Te amo sem te conhecer.